Para fazermos o passo a passo da bolsa trança, nós vamos primeiro fazer um retângulo. Eu adiantei aqui, vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer um retângulo, tá? Ó, onde a gente vai dobrar, para depois fazer as laterais e a parte de cima da bolsa. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse retângulo, pra gente dar continuidade e iniciar o trabalho dessa nossa bolsa. Nós vamos trabalhar com fio de malha que você tiver aí, agulha de crochê número 8 ou compatível ao fio que você vai estar usando. Nós vamos iniciar o trabalho com 19 correntinhas, só que nós vamos fazer essas correntinhas um pouquinho frouxas, tá? Não façam apertadinhas, façam um pouquinho frouxa. Então, 1, 2, 3, 4... 19 correntinhas, tá? Feitas 19 correntinhas, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Só que, ao invés de a gente pegar essa alcinha aqui na parte de cima da nossa correntinha, nós vamos pular a primeira correntinha. Na segunda correntinha, nós vamos pegar essa alcinha de trás, ó. Reparem que atrás de todas as correntinhas nós temos uma alcinha. Então, na segunda alcinha, a gente pega nessa alcinha de trás e a gente trabalha uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo em cada alcinha de trás de correntinha. Por isso que foi importante fazermos a nossa correntinha um pouquinho frouxa. Senão aqui, ó, ela vai repuxar e não vai ficar legal o trabalho. Então, façam essa carreira toda de ponto baixo, pegando a alcinha de trás, de modo que aqui forma-se uma correntinha também. Então, só continuar aqui. Depois de feita essa primeira carreira, nós ficamos com 18 pontos baixos. Nós vamos iniciar agora a próxima carreira. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar uma carreira de ponto meio alto. Faz a laçada, nesse primeiro buraquinho aqui, a gente já busca o fio, tira os 3. Laçada, no próximo ponto, busca o fio, tira os 3. Laçada, próximo ponto, busca o fio, tira o 3. Então, eu vou fazer uma carreira inteira de ponto meio alto, só seguir aqui até o final. Chegando aqui no último ponto, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho nesse sentido, e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Porém, nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo nessa alcinha aqui de trás, ó. Então, nós fizemos a correntinha, viramos, e logo nesse primeiro ponto, nessa alcinha de trás, nós vamos buscar o fio e já passar o fio dentro dessa laçada. No próximo ponto, a gente busca o fio e passa o fio dentro da laçada. Busca o fio e passa o fio dentro da laçada. Ou seja, vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo, pegando somente essa alcinha de trás aqui, ó. A gente não trabalha essa parte, a gente só vai trabalhar essa parte de trás aqui, fazendo ponto baixíssimo. Só seguir com esse ponto até o final da nossa carreira. No último ponto, ao invés da gente fazer pegando essa alcinha de trás, nós vamos fazer pegando essa subida de correntinha aqui, ó, para que o trabalho fique mais reto, tá? E não entre pra dentro aqui e pra deixar a nossa lateral bem retinha. Então, no último aqui, o último ponto, ao invés de fazer na alcinha de trás, ó, nessa alcinha de trás, nós faremos nessa alcinha de fora. Então, vamos fazer o ponto baixíssimo na alcinha de fora. Vamos fazer 2 correntes, virar o trabalho, e agora vamos iniciar com uma carreira de ponto meio alto. Laçada, logo no primeiro ponto, ponto meio alto.
ó, laçada, ponto meio alto. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos intercalar uma carreira de ponto meio alto e uma carreira de ponto baixíssimo. Vamos seguir essa sequência pela quantidade de vezes que quisermos dar o tamanho. Vou mostrar para vocês na minha peça o tamanho que ficou. Mas a gente vai ficar intercalando essas duas carreiras. Ponto meio alto, ponto baixíssimo. Ponto meio alto, ponto baixíssimo. Uma carreira de cada ponto até chegarmos ao tamanho da nossa peça. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês como que dá essa sequência. Ó, essa daqui foi a nossa carreirinha de ponto baixo que a gente fez. Aí, nós fizemos uma carreira de ponto meio alto, aí teve uma carreira de baixíssimo. Meio ponto alto, baixíssimo, meio ponto alto, baixíssimo. A gente fez essa sequência até criar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranças completas e mais uma começada aqui, ó. Então, a gente vai ter um total de 8 tranças dessa, olha, que a gente vai construindo. Você consegue entender aqui, ó? Nós temos essas trancinhas. Esse é o lado direito da peça. Esse é o lado avesso da peça, que também é muito bonito. E se vocês quiserem usar também para fazer uma peça ao contrário, também é uma ótima ideia. Mas nesse caso, nós estamos trabalhando aqui como o avesso e aqui como o direito. Então, criamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, quando a gente vai fazer a última carreira, que seria a do ponto baixíssimo, nós temos que fazer um acabamento para ficar bem parecido com o lado de cá. Então, é o seguinte, quando a gente fizer essa oitava carreira utilizando o ponto meio alto, quando formos iniciar a do ponto baixíssimo, aqui já estamos na parte final da peça, do nosso retângulo. Ao invés de a gente fazer o ponto baixíssimo, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto meio alto, pegando a alcinha de trás. Então, a última carreira de ponto baixíssimo, ela será substituída por uma carreira de meio ponto alto, pegando a alcinha de trás. É porque essa será a nossa última carreira desse retângulo que é a base da nossa peça. Então, ó, acabei de fazer uma carreira de meio ponto alto e a última carreira, ao invés de fazer de ponto baixíssimo, faremos outra carreira de ponto meio alto. Por quê, gente, que a gente faz essa carreira de meio ponto alto para finalizar aqui? Porque aqui no começo, antes de começar a trança, nós temos uma distância aqui que foi feita essa carreira do ponto baixo. Para ficar um pouco parecido do lado de cá, para ter essa mesma distância, para a gente finalizar, a gente tem que trabalhar dessa maneira, tá? Então, ó, vamos fazer essa carreira inteira de meio ponto alto e a gente já volta aqui para darmos sequência na nossa peça. Só lembrando que no último ponto, ao invés de fazer na alcinha de trás, a gente faz naquela alcinha de fora para deixar o nosso trabalho reto, ok? Então, ó, com isso, nós finalizamos o nosso retângulo. Deixa eu puxar o fio aqui. Finalizamos o nosso retângulo. Ó, estou puxando aqui ao contrário. Vou fazer o acabamento desse fio e desse fio pra gente iniciar o próximo passo da nossa peça. Então, ó, já fizemos nosso retângulo. Quando a gente dobra aqui, a gente já começa a ter o formato da bolsa. Claro que aqui vai aumentar, tá? Porque vai ter, ó, vai ter umas carreiras aqui pra cima pra deixar ela maior. Então, ó, vou fazer o acabamento e já volto pra mostrar como a gente vai fazer essa lateral, ó, deixa eu amassar pra vocês verem, ó. Como que nós vamos fazer essa lateral, vou mostrar agora, e a parte de acabamento aqui na parte de cima. Depois de finalizada a nossa base, né, nossa primeira parte da peça, nós fizemos o acabamento dos fios. Agora, a gente precisa fazer nas laterais, como eu fiz aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uma carreira de meio ponto alto pra dar um relevo, pra gente fazer a nossa curva. Então, desse lado eu já fiz e vou fazer desse lado também. Qual é o lado que a gente faz?
é no mesmo sentido das tranças. Então, será aqui pelo avesso, da mesma maneira como eu fiz aqui no avesso, tá? Então, ó, vai dar esse relevo. A gente precisa fazer essa camada em relevo para quando nós fecharmos aqui a nossa bolsa, fizemos o acabamento, olha como que vai ficar a nossa lateral, bem cheinha, tá? Já fiz nesse lado, vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui do outro lado também. Então, a gente começa com fio de malha, vamos dar aquele nó, aqui pode ser aquele nozinho mesmo, tá? Deixa só um pedacinho que seja suficiente pra você fazer o acabamento depois aqui, tá? Então, ó, introduz a agulha, ajusta aqui o nó na agulha. Não é no trabalho ainda não. Ajusta o nó na agulha. Vamos dar uma laçada e vamos segurar aqui com o dedo o nó e a laçada, ok? Porque nós vamos trabalhar com ponto meio alto. Então, a gente tem que iniciar o nosso ponto meio alto na agulha. Agora, a gente vem no nosso trabalho pelo avesso, ok? E nós vamos começar a fazer pontos meio altos aqui. Porém, o primeiro, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui, vamos enfiar a agulha de cima para baixo, nessas duas alcinhas de fora, aqui. Se você estiver começando do outro lado, pode ser que tenha uma só. Então, ó, enfiei a agulha de cima para baixo nas duas alcinhas. Agora, no primeiro buraco, a gente puxa, enfia a agulha para cima. Pega esse fio que tá ali atrás, traz ele para frente e você vai buscar ele com a agulha, trazendo ele para cima aqui. Ajusta. É meio enjoadinho para fazer nessa primeira parte aqui, mas depois a gente entende. Dá a laçada e tira os 3, já que é meio ponto alto. Laçada na agulha, no mesmo buraquinho que acabamos de sair, nós enfiamos a agulha para baixo. Vamos no próximo, enfia a agulha para cima, busca o nosso fio, puxa para cima, fico com 3 na agulha, dou a laçada e tiro os 3. Laçada, mesmo ponto que acabou de sair, enfia a agulha para baixo, no próximo ponto, enfia a agulha para cima, busca o fio, passa para baixo e para cima, estica, laça e tira os 3. Com isso, nós já estamos fazendo uma carreira de meio ponto alto no avesso do nosso trabalho. E ela vai ficar exatamente desse jeito aqui, que vai nos facilitar agora na hora de fechar o corpo da nossa bolsa. Então, a gente segue aqui fazendo essa carreira toda até chegar lá no final. Então, ó, a cada ponto, a gente faz um meio ponto alto. Ó, é importante ter paciência, às vezes é meio enjoadinho fazer essa parte, mas o efeito, depois de pronto, é muito bonito. Então, eu vou seguir aqui, vou fazer e já volto para mostrar como que a gente vai fazer o acabamento dessas carreiras, ok? Chegando aqui no final da carreira, nesse último aqui a gente faz também, nessa alcinha que fica meio escondida, né? A gente fica na dúvida se é, mas a gente faz também, para que o acabamento fique melhor, tá? Então, o que que a gente faz agora? Vamos cortar o fio, vamos dar uns 25 ou 30 centímetros de fio aqui, porque a gente vai usar esse mesmo fio para fazer a nossa costura lateral aqui. Então, a gente separa um pedaço de fio, não corta muito perto, dá uma distância, um tamanho, para que a gente utilize esse mesmo fio para a gente costurar agora. Então, a gente fez o último ponto, vamos desfazer ele, assim, com uma agulha de tapeceiro, nós vamos colocar aqui. E o que que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu preciso fechar isso aqui. Então, se o meu fio tá pra cima, ó, deixa eu ajustar aqui, ó. Se ele tá pra cima, eu vou enfiar a agulha agora de baixo pra cima, só pra que eu prenda aqui isso e não fique muito assim, ó. Só pra dar um acabamento
nessa finalização aqui, tá? Então, eu faço isso dos dois lados. Aqui também eu preciso fazer um acabamento, onde eu fiz aquele nó. Lembra que a gente fez um nó inicial? Eu vou desmanchar esse nó, ok? Ó, desmanchei ele. Vou puxar aqui, dar uma ajustada, colocar na minha agulha de tapeceiro, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. De baixo pra cima, opa, saiu da minha agulha. De baixo pra cima, vou dar aquele acabamento que eu dei do outro lado, exatamente igual. De baixo pra cima. Só que aqui, esse fio, ó, um acabamentinho lateral, ok? Esse fio aqui a gente não vai usar pra costurar ele. Então, a gente já vai esconder ele no meio do nosso trabalho e já fazer o acabamento dele, porque nós não vamos precisar mais esse fio mais curto, né? Que foi o começo dessa nossa carreira. Então, eu vou vir, vou escondê-lo bem, passar entre as tramas do crochê direitinho. Eu gosto de terminar na parte avessa da peça, para não aparecer. Então, eu venho aqui e trabalho com ele até esconder o tanto que eu quero. Agora, vamos na nossa outra extremidade aqui, ó. Na parte que tem o fio grande. Deixa eu já cortar aqui. Na parte que tem o fio grande, nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai unir dessa forma e vamos costurar para finalizar a lateral da peça. Como que a gente vai costurar? Com a mesma agulha de tapeceiro, nós vamos juntar aqui, ó, primeiro com primeiro. Deixa eu ajustar bem ajustadinho aqui. Primeiro com primeiro. E vamos costurar. Eu vou costurar por fora mesmo, tá? Pelo lado de fora. Eu gosto de costurar pro lado de fora. Eu vou pegar aqui, ó, a agulha já tava saindo aqui no primeiro, né? Venho na primeira alcinha aqui. Eu só vou trabalhar com as alcinhas de dentro. Essas alcinhas de dentro aqui, ó, do nosso ponto. Não vou trabalhar com essa alcinha de fora. Só vou trabalhar com a alcinha de dentro. Então, eu vou pegar a alcinha de dentro, vou passar primeira com primeira. Vou fazer uma costuradinha assim, ó. Ok? Agora, eu venho segunda com segunda. Olha a direção que eu estou fazendo. Vocês têm que fazer sempre na mesma direção. Se vocês fizerem outra direção, sigam a mesma em todos os pontos. Se eu estou indo de frente para trás, eu vou de frente para trás. E vou costurar toda ela assim, de frente para trás, dessa forma, ó, até chegar ali no canto. Como eu quero deixar o meu canto mais arredondado, vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu quero deixar esse cantinho mais arredondado aqui. Então, quando eu chegar aqui, tiver faltando umas 3 alças ainda, eu já finalizo aqui, pego a alça central e enfio para baixo. Eu não faço até o final, eu deixo um pontinho, uma casinha sem fazer. E aí, ela fica arredondada. Olha que gracinha, ela fica arredondada. Agora, é só fazer o acabamento desse fio e fazer o mesmo trabalho no outro lado da peça, ok? Vamos fazer o mesmo trabalho do outro lado da peça e vamos ter já ela quase finalizada. A lateral pronta, o corpo pronto, vai faltar agora somente a parte de cima. Então, eu vou finalizar esse lado de cá também e volto pra gente dar sequência. Depois de feito as duas laterais, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Costurei direitinho, ela dá esse efeito, olha que lindo. Nós vamos agora para a parte de cima da nossa peça. E eu trabalho aqui com uma entradinha, eu gosto de fazer uma entrada, tá? Não vou trabalhar a bolsa reta, não, ela vai dar uma entrada. Então, na hora de começar, eu vou começar a fazer o meu trabalho mais ou menos aqui no meio. Não vou começar na lateral aqui, ok? A primeira carreira da parte de cima. Vou começar aqui assim, ó.
Nós vamos trabalhar ponto baixo aqui da seguinte forma. Um ponto baixo antes da trança, um ponto baixo depois da trança. Um ponto baixo antes da trança, um ponto baixo depois da trança. Então, a gente vai pegar aqui, vou subir, vou dar um nozinho pra começar. E vou esconder esse nozinho aqui, esse fio, à medida que eu for crochetando, ok? Então, ó, eu vou fazer um ponto baixo antes da trança, um ponto baixo depois da trança. Deixa eu soltar meu fio aqui. Ó. Um ponto baixo antes da trança, um ponto baixo depois da trança. Então, eu vou trabalhar assim, nessa sequência, ó, até chegar lá na nossa curva. Quando eu chego aqui, no começo da nossa curva, tá? Eu fiz o ponto baixo depois da trança. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, nessa junção aqui. Sempre dando um espaço entre um e outro, ok? E eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Eu viro o nosso ponto, tá vendo? Aquela curvinha. E faço um ponto baixo aqui, tá? Ó. Fiz um no buraquinho e um logo na virada. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma diminuição aqui. Ou seja, eu vou enfiar aqui logo depois da trança, vou buscar. Vou enfiar novamente na parte da costura, tá vendo? Vou dar essa distância aqui, ok? E vou tirar tudo ao mesmo tempo. Isso é uma diminuição, eu tô dando uma entrada no meu trabalho pra dentro. Agora, do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer desse lado. Logo antes desse muro, dessa divisão aqui, a gente já faz um ponto baixo e faz um ponto baixo aqui do outro lado da divisão. Para que a nossa entrada fique sutil e fique igual, tá? Independente aqui do que a gente estiver trabalhando, ela fica igual. Então, eu fiquei com 3 pontos aqui nessa curva. Agora, eu volto meu trabalho todo do mesmo jeito, um ponto baixo antes, um ponto depois, um antes, um depois. Venho até chegar aqui na outra lateral. Vou acelerar o processo aqui, quando eu chegar aqui eu volto. Chegando aqui nessa outra lateral, ó, nós vamos fazer igual nós fizemos do outro lado. Faz um pontinho antes aqui da curva, um pontinho depois da curva, tá? Desse trabalho nosso aqui. Agora, nós vamos fazer a diminuição. Fia a agulha aqui, busca o fio, enfia no próximo lugar, busca o fio e tira os 3. Antes aqui, um pontinho, vira, depois aqui, um pontinho, e nós já estamos chegando na nossa finalização da carreira, né? Um antes, um depois, e agora sim, nós já chegamos na finalização da carreira. Vou fazer aqui agora como que a gente faz o acabamento para ir para a próxima carreira. Estica o fio. Introduz a agulha na cabeça do ponto, ok? Na cabeça do ponto. Busca esse fio para trás. Ó, já fizemos a primeira parte. Agora, a gente introduz a agulha aqui, passa dentro dessa alcinha. Se precisar ajustar, você ajusta para ficar do mesmo tamanho. Busca o fio, traz para frente, sobe e já inicia a carreira do próximo ponto. É uma subidinha, né, para iniciar o próximo ponto. Agora, ó, nós fizemos aqui nessa primeira carreira já uma diminuição para dentro aqui, tá? Eu quero fazer mais carreiras porque eu acho que ela tá muito baixinha, ó. Ela tá estreita com a quantidade de pontos que eu comecei. Então, eu vou fazer mais carreiras aqui e vou fazer diminuições aqui, ok? Então, eu vou seguir aqui com ponto baixo, um ponto baixo em cada um, até chegar aqui na curva. Nessa curva, quando eu chegar aqui no centro, eu vou fazer uma diminuição aqui, ó. Deixa eu mostrar bem direitinho. No centro da curva, eu vou fazer uma diminuição aqui,
para dar mais uma entrada. Então, vamos lá. Vou seguindo, quando eu chegar no meio, eu volto. Segui com a carreira, cheguei aqui na curva, fiz essa primeira aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou buscar, vou no próximo, vou buscar de novo. E quando eu tiver 3 na agulha, eu dou a laçada e tiro de uma vez. Mais uma diminuição. Então, eu volto agora com um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. E quando eu chegar na outra curva, eu novamente faço outra diminuição. Aqui, ó. Mas já cheguei na outra extremidade, na outra curvinha, faço outra diminuição. Aqui. Pra ela ir entrando pra dentro, que é o meu objetivo, é o que eu quero fazer. Fiz a diminuição, continuo aqui com o ponto baixo até chegar no início da carreira. Agora, eu vou fazer mais uma carreira e ver como que vai ficar o meu trabalho. Se eu vou gostar do tamanho, se vai estar proporcional ou não. Então, ó, vou finalizar essa carreira novamente, esticando o fio, introduzindo a agulha de trás para frente na cabecinha do ponto, passando essa alcinha para trás. Esse acabamento é um acabamento invisível, ó. É para justamente não identificar onde está a subida da carreira. Então, a gente puxa aqui, fecha, estica, busca o fio, sobe e inicia a próxima carreira. Vou fazer igual eu fiz a segunda, uma carreira de ponto baixo, fazendo nas duas extremidades uma diminuição em cada lado, ok? E já volto pra gente ver como que ficou ela. Depois de feita a terceira carreira, eu vou fazer a finalização e fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Agora, eu já gostei dela, com essa entradinha assim, já ficou de um tamanho bacana a nossa bolsa. Então, eu vou fazer aqui, ó, o fechamento da carreira, puxa a alça pra trás, introduz de frente pra trás, passa dentro, ajusta. E agora, eu vou começar uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu busco o fio e já trago ele pra frente, já não vou no próximo ponto, busco o fio que tá lá dentro, passo dentro dessa alcinha. Vou lá, busco o fio, passo dentro da alcinha. Vou lá, busco o fio, passo dentro da alcinha. E vou seguir com essa carreira de ponto baixíssimo em toda a minha bolsa, até chegar aqui no começo, onde eu vou fazer o acabamento. Ao chegar aqui no final da carreira de ponto baixíssimo, quando tiver faltando um ponto para finalizar, nós vamos cortar o nosso fio, deu uma distância que precisa fazer o acabamento, ok? E vamos fazer o acabamento invisível aqui. A gente puxa esse fio para frente, com uma agulha de tapeceiro, nós vamos colocar aqui, ó, falta um ponto pra gente finalizar e nós vamos fazer ele com a agulha de tapeceiro. Então, a gente introduz aqui, ó, na primeira corrente, a nossa agulha de tapeceiro de cima pra baixo. Puxa aqui pra baixo, essa primeira parte. Com isso, a gente fez a parte de cima da nossa corrente. Agora, a gente entra com a agulha aqui na última corrente, enfia lá pra dentro. E com isso, a gente finaliza, só ajeitar essa outra corrente que tava faltando aqui. Já temos ela pronta e o acabamento ficou perfeito, ninguém consegue identificar onde foi feito. Agora, você vai esconder esse restante de fio aqui dentro, né, para terminar o trabalho. Colocar um botão imantado costurável, por exemplo, aqui, ou se quiser pôr um forro e festiclera, aí fique à vontade. E agora é só colocar uma alça, por exemplo, como essa daqui, maravilhosa. Essa aqui é da Fabi Furlan, eu vou colocar nas conversas aí, nas informações do vídeo, o site dela. Então, você coloca ela, pode usar dos dois lados, assim. E a sua bolsa já vai estar pronta para você arrasar por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu joinha, dê o seu like. E até mais vídeos e até os próximos vídeos. Um beijo e até mais!